E a aula de hoje, a gente vai começar com uma leve recapitulação do que a gente viu até aqui, seguindo do exploração já de um pouco mais alto nível, né? Quando a gente vai programar juntos um robô e refletir sobre essas dinâmicas de como o computador funciona de verdade, pra vocês entenderem que o que parece mágica, na verdade, não tem nada de mágica e é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Então, boa noite a todos vocês. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder fazer a nossa leve revisão. Então, a gente começou. Como é que a gente chegou até aqui, né? A gente veio lá de 150 mil anos atrás, refletimos sobre a emergência, né, do poder cognitivo do Homo sapiens, passamos lá pela Grécia e conhecemos Totó, seguimos no processo todo aí de desenvolvimento filosófico, das ideias, né, ligadas à lógica e entendimento do mundo. E a coisa veio evoluindo, passamos ali pelo período de 1500, né, do Iluminismo, Renascimento, chegamos até o grande marco do Charles Babbage, da Ada Lovelace, depois a questão, né, que é com a visão do computador capaz de realmente resolver o problema mecânico dos cálculos, e chegamos no grande divisor de águas com o Bertrand Russell, com o princípio da matemática, onde ele conseguiu conectar todo o universo da matemática a partir da lógica. E isso permitiu que a gente desse um salto de conhecimento com relação a como a gente enxerga o mundo. E aí vem todo o processo, né, dos engenheiros, depois de 1900, começar a experimentar a realização da lógica, com Zuzi começando isso através de circuitos elétricos, né? Então, nessa dinâmica, toda a parte da lógica em si, como é que o pensamento lógico ele é inato do ser humano, né? A gente tem o Noam Chomsky falando disso, né, da linguagem que não é algo adquirido, na verdade é a ativação de um recurso inato no indivíduo. E isso traz, né, de encontro o que a gente entende por lógica do que a gente, né, em termos de lógica do dia a dia, né, com os problemas que a gente fez exercícios de lógica, com a questão da lógica matemática, né? E isso, na verdade, são duas facetas, né, são dois lados da mesma moeda. Na verdade, não é bem uma moeda, é um objeto tridimensional, é uma esfera, né, com várias projeções e várias formas de enxergar essa mesma relação. E no final das contas, a gente está o tempo inteiro, quando fala de tecnologia, a gente está o tempo inteiro percebendo as relações lógicas entre as coisas e criando novos arranjos, né? Até o pessoal chama de arranjos inovadores, que é quando você pega algo que tem uma função, mas tem uma semelhança com outra coisa, e você cria uma nova utilidade a partir de uma percepção do ambiente, como, por exemplo, a história da cadeira. A cadeira é um arranjo, né, um arranjo familiar. A gente entende a cadeira, a gente reconhece visualmente a cadeira, a gente distingue a cadeira categoricamente de outros elementos, como a mesa, apesar de também ter pernas a mesa, né? Principalmente em função do propósito da cadeira. E aí, quando a gente tem uma cadeira de rodinha, a gente consegue também inovar usando a cadeira de rodinha como um carrinho de supermercado, né? Como algo que vai não só servir para sentar, mas para carregar coisas em distâncias, economizando energia. Então, no final das contas, tudo na tecnologia, tudo no nosso processo de inovação cognitiva tem relação direta com a expansão da nossa capacidade, não só física, né, mas de existência, né? Então, sempre tem essa expansão. Tecnologia e o homem não é uma coisa criada, inventada, não, ela é intrínseca do Homo sapiens. Tanto que, historicamente, né, o radical de tecnologia ele vem vem ligado a tudo que é criado por nós, né? Então vem muito ligado à arte, e a gente hoje que vê a arte separada da tecnologia, mas no final das contas a origem de tudo, né, inclusive a origem do termo, vem exatamente desse processo natural de criação que o ser humano tem de manipular o meio para se modificar. A gente está sempre se modificando. Isso é interessante porque a perspectiva, quando a gente fala de máquinas, e agora tem uma tendência com toda a questão de inteligência artificial e coisas do gênero, a gente fica com essa visão de que as máquinas vão dominar. Não são as máquinas, nós estamos construindo formas de mudar, né, de nos adaptarmos melhor e por aí vai. Então, nunca vem sem riscos e sem conflitos, mas
é um processo natural da nossa própria existência. E a gente chegou, culminou na parte do entendimento dos circuitos lógicos. Novamente, não é para vocês saberem transformar números de base decimal para base binária, não é para vocês saberem desenhar um circuito lógico e fazer um chip, de fato, mas o que eu queria mostrar para vocês é que com um pouquinho de conhecimento da lógica cotidiana, você conseguiria andar num fio condutor e perceber a relação entre as partes que compõem a tecnologia digital, né, que é essa questão dos bits que a gente fez nas aulas anteriores. E agora, ainda estruturados, né, a gente tem a questão do Alan Turing, que ele vai ser bastante importante na aula de hoje. Ele já foi bastante importante na aula passada, a gente continua progredindo nisso, porque o que a gente entende por computador está diretamente ligado com essa visão, essa grande sacada dele de vislumbrar uma forma de criar um computador universal, né? Só que antes da gente entrar nos detalhes dos bits e bytes de novo, eu acho que é mais legal a gente dar um passo para trás e chegar nisso de um outro ângulo, para, ao final da aula, a gente conseguir amarrar essas pontas de novo, né, conectando com tudo que a gente viu nas aulas anteriores. E, para isso, eu vou precisar que vocês me ajudem a programar um robô, certo? Eu vou mostrar para vocês um vídeo bem bacana de uma moça que tem um canal no YouTube que eu adoro, e ela sempre cria robôs, né, robôs tudo pelo interesse dela como forma de expressão artística. Então veja que interessante que a tecnologia ela não é apenas para resolver problemas, né? A tecnologia ela é intrínseca da nossa forma de expressão. Então você pode e deve, na minha concepção, se apropriar desses recursos para ampliar não só a questão econômica ou de trabalho e tudo mais, mas começar a enxergar como você mesmo pode ter agência de transformar a sua realidade, a sua vida. E uma coisa bacana que eu quero que vocês percebam é como os robôs que ela constrói são robôs naturalmente limitados. E eu quero falar um pouquinho disso assim que vocês terminarem de ver o vídeo. I've been building robots for 2 years now, and I think what I really like about them is just that they're very easy to control. That makes me sound like a terrible person. The reason I started building robots was because I actually wanted to automate some parts of my life, but then I kind of realized that the over-the-top solutions were way more fun to build than the actually useful solutions, so I just kind of went with that. A lot of people think that I'm an engineer, but I'm actually not. And that's actually one of the things that I really want to tell people, that you don't need to be an engineer to be an inventor. My favorite project that I've ever built is probably my latest one, which is an applause machine. It just always makes you feel so appreciated. Qual é a grande questão? O bacana é ver os ruídos que o robô faz, né? O que ela explica no vídeo é que ela não é uma engenheira e ela gosta de fazer robôs, que ela tentou começar a automatizar partes da vida dela e decidiu fazer por diversão mesmo, como uma expressão artística mesmo. E o objetivo e ela se diverte mais com os que são inúteis, né? Uhum. E esse processo, experimentação, você vê que o que os robôs que ela desenvolve fazem são coisas assim completamente sem noção, né? São coisas que você não tem difícil imaginar, né? Aquele robô cortando cenoura ferozmente ali, como se fosse um maníaco, né? E a própria questão de escovar o dente, você vê como é difícil o processo de escovar o dente, né? Quanta articulação você tem que ter para girar o punho e conseguir botar a escova nos lugares adequados e tal. E o robô dela vai para um lado e para o outro, porque é isso que você consegue controlar num motor com um eixo só. Então, para a gente entender a dificuldade de programar um robô, vocês vão programar um robô, né, agora. E esse robô, obviamente, sou eu. É isso. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu vou mudar aqui o cenário. Eu vou botar o vídeo da Simone, o link do vídeo, bem na descrição aqui embaixo. Se você estiver na gravação, está aqui na descrição o link do vídeo.
para você poder assistir ele na íntegra, e o canal dela no YouTube é muito bacana. Mesmo que você não entenda inglês, não tem problema nenhum. Só de olhar, você já vai passar mal de rir.